Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui de volta no nosso Qualifica Show, nosso talk show, onde nós entrevistamos profissionais farmacêuticos aí do mercado e o nosso tema do mês, continuando, é a parte do profissional farmacêutico em assuntos regulatórios e eu resolvi dar ênfase para a parte da RDC 430, porque obviamente a RDC acabou de entrar em vigor, né? Hoje nós estamos no dia 1º de abril, não é mentira, galera, ela entrou em vigor finalmente e o bate-papo de hoje vai ser com um convidado ilustre, o professor Kleber Fernandes, ele que é especialista em supply chain, diretor do operador logístico da Solística, Grupo Bayer, ele vai falar um pouquinho mais para nós aqui e o nosso bate-papo de hoje é justamente para a gente entender o papel dos operadores logísticos na RDC 430. Então, eu queria começar aqui agradecendo o aceite aí do professor Kleber, né? Muito legal aí, a gente continuando esse bate-papo, já entrevistamos a Liana, Montemora, o Cleiton e agora o Kleber. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo. Eu deixo aqui um espaço, o nosso momento inicial, para você se apresentar um pouquinho, Kleber, para o pessoal, falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional no mercado farmacêutico, como que você foi parar até a parte logística dos operadores, enfim. Fala um pouquinho melhor para nós, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Poxa, Lucas, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho. Eu digo que até é uma realização de um sonho, né? Um canal falando de logística farmacêutica. Eu, um profissional que estou no ramo aí há 20 anos, participando do processo evolutivo regulatório do setor. Sou farmacêutico com formação lá na Universidade de Mogi das Cruzes, onde foi o berço de onde tudo começou. E há muito tempo atrás, quando se falava em farmacêutico, em logística, eu tive uma oportunidade, que eu sou muito grato, a Droga Raia, ao qual o Dr. Antônio Piponzi, na época, me proporcionou, né, um curso lá nos Estados Unidos, na Youngstown State University, onde tive a oportunidade de ir para lá para estudar varejo e logística. E quando eu voltei, ainda pouco conhecedor, né, porque na verdade eu acompanhei as operações da CVS, da Walgreens na época lá, e quando eu voltei, rapidamente tive uma oportunidade de ser farmacêutico responsável técnico dentro de um operador logístico no cliente BASF, né? E até então a BASF me contratou sem saber muito o que era a necessidade de um responsável técnico dentro de um centro de distribuição, na época de insumos farmacêuticos, não produto acabado, e com isso nasceu a minha atuação profissional dentro do segmento. E quando eu entrei na BASF, o motivo pelo qual eu fui contratado foi por uma mudança regulatória, né? Uma nova tendência de regulamentação dos armazéns, novas formas de se auditar, e eu fui proveniente de uma auditoria que, na época, um cliente da BASF, né, tinha realizado, detectou a ausência de um profissional técnico dentro da operação, e com isso nasceu essa parceria. Sou farmacêutico da BASF até hoje, a BASF está alocada dentro do Grupo Solística, ao qual hoje eu sou diretor de qualidade, e com uma equipe de 106 profissionais farmacêuticos e veterinários, né? Então você vê que é uma história muito bacana, porque em paralelo à minha carreira, eu também acompanhei a evolução regulatória do setor, ao qual a RDC 430 é um avanço fantástico, porque é a hora que a gente tem uma norma que centraliza efetivamente tudo aquilo que a gente veio galgando nos últimos anos. A presença do profissional farmacêutico em transportadoras, a presença do profissional farmacêutico dentro de operadores, que são operações distintas, né? São coisas diferentes, transportadoras e operadoras. E aí, ainda falando um pouquinho de mim, quando a trilha dentro do operador estava muito bem estabelecida, em paralelo, eu continuei fazendo pós-graduações, né? Fiz pós-graduação na França, fiz pós-graduação em Portugal, na Espanha, sempre focado em supply chain, distribuição e varejo farmacêutico. E aí, nesse meio tempo, aos 19 anos de idade, eu já dava aula para o ensino fundamental. E quando eu comecei a fazer as pós, aí eu faço também mais uma menção ao meu professor Márcio Camaroto, que foi meu mestre, que me levou para a vida acadêmica, e nunca mais saí, né? Sou professor até hoje, 3 instituições de ensino, estou na Faculdade Oswaldo Cruz, São Paulo,
na Unisal, Universidade Salesiana Presbiteriana, lá de Lorena, na EMESCAN, no Espírito Santo. Então, todo esse trabalho acadêmico foi muito interessante, que me ajudou a auxiliar o setor a se regulamentar, né? A logística farmacêutica, ela evoluiu muito nos últimos 6 anos. Eu falo 6 anos pela proveniência da RDC 234, a RDC 430 chegando agora, a regulamentação da RDC 301, que tem impacto conosco, a publicação da 679, que são as atribuições do profissional farmacêutico na logística farmacêutica. A própria taxonomia de logística farmacêutica foi algo que veio num processo evolutivo muito grande. E isso foi o que acabou estruturando a minha carreira, como eu falei, são 20 anos. Na vida acadêmica, um pouquinho mais, eu comecei com 19, e na vida profissional. E nesse meio tempo, deu tempo de escrever 3 livros, focados todos eles em logística, e nas horas vagas dá para brincar de ser sommelier ainda. Então, esse é o resumo do resumo resumido da minha carreira profissional. Sem dúvida, é um currículo de invejar qualquer um, hein, Kleber? Nossa Senhora. Perdão, Lucas. Para complementar, para você colocar o martelo em cima desse assunto, porque o pessoal não está aqui para ficar só ouvindo de mim, vamos falar do que interessa. E atualmente eu sou coordenador do Grupo Técnico de Logística de Produtos de Interesse à Saúde do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e coordenador do Comitê Executivo de Logística do Sindusfarma. Então, esse é o... Agora eu prometo, esse é o resumo. Agora finalizou. O grupo técnico eu comecei a fazer parte também, aí já conheci o Kleber, inclusive, aí nós conversamos. Conheci o Kleber através de um curso que ele deu, né, sobre logística farmacêutica. Achei muito didático, muito interessante, e aí começou a chamar mais minha atenção, né? Descobri que ele foi meu conterrâneo de faculdade de farmácia em Mogi, frequentamos Amarelinho algumas vezes aí, né, Kleber? E... É a parte boa acadêmica. Essa é a parte boa, a gente não pode esquecer, Copa Farma, né? Pessoal que... Copa Farma foi quando eu aprendi a fazer logística, porque a gente administrava um torneio que reunia 9 universidades, uma média de mais ou menos 1.200 alunos, onde tudo que a gente fazia era logística. Era logística, sem dúvida, Tinha que fazer tesouraria, tinha que fazer comercial, tinha que fazer tudo lá, a logística do processo. Ai. Mas vamos partir então para o assunto aqui mais técnico, né? Eu gosto bastante, né? Uma coisa que você comentou, Kleber, até essa maturidade, né, regulatória da parte logística, isso me atrai muito. Eu estou na área aí também tem um pouquinho mais de 10 anos. Estou muito, vamos dizer assim, no começo, comparado a vocês aí, né? Liana, Cleiton, você e tal. E vocês 3 me passaram realmente a visão que era antes aí, né? Vamos por 2 décadas para cá. E a visão de agora, essa evolução. E em cima disso, em alguma das suas palestras que eu já assisti, você coloca um slide que eu acho muito interessante. Até eu faço algumas referências nos meus vídeos sobre esse slide, dou um crédito aí para ti, né? É muito interessante sobre a evolução dessa legislação, né, sanitária para a parte logística, e você coloca na analogia a imagem de um bebê. Então um bebê bem no comecinho até a fase que ele está ficando em pé, mas ainda é um bebê. E aí eu te pergunto, esse bebê vai virar adulto um dia? Atingimos a maturidade do mercado logístico, né, do mercado regulatório logístico na parte sanitária? Estamos longe disso ainda. A 430 já é um pontapé para a gente chegar nesse ponto. E aí eu digo a questão da harmonização das normas internacionais com partes mais objetivas, métricas, né? E não só passar o conceito. Então, a 430 passa muito bem esses conceitos, né? Ela é objetivo nesse ponto de precisa do mapeamento, precisa do monitoramento, ok, mas ela não metrifica muito, né? Como você deve seguir o método, né? Você acredita que a gente vai ter uma evolução ainda em relação a esse ponto? Ou a 430 chegou já no seu nível máximo de maturidade do mercado? Qual que é a sua opinião em relação a esse ponto aí? A pergunta é inteligentíssima, Lucas. Por quê? Fiquei feliz pela analogia do bebê, porque esse slide realmente, toda a palestra minha, e já são aí muitos anos palestrando sobre logística farmacêutica, e o círculo do bebê, ele está mudando.
né? Quando eu comecei a palestrar, eu circulava o bebê engatinhando. E agora eu já circulo o bebê dando o primeiro passo já de pé. E o último bebê dessa imagem, que é uma imagem que eu acabei montando para ilustrar, é a sombra do Flash dos Incríveis, né? Que aí, pô, ali é a maturidade máxima que um segmento pode ter. Então, em cima disso, na minha opinião, nós chegamos numa maturidade regulatória. Nós temos, sim, hoje, uma RDC 430, que ela tem seus defeitos ainda, ela tem pontos de ajuste fino, porque existem muitos termos ali que são impraticáveis no mercado. Por que impraticáveis? Existe uma realidade operacional no que tange principalmente armazenagem em trânsito, que se a norma não receber uma certa calibração de nível de aceitação, de estabilidade de produto, de análise crítica dos laboratórios com relação à quantidade de estabilidade versus permanência em tempo de estacionamento para produtos de 30 graus, se a gente não chegar nesse nível de aprofundamento, a norma se torna binária. E a norma se tornando binária, ou seja, passou, não passou, a gente tem um impacto muito relevante no produto de 25 a 30. O produto termolábil, eu considero como uma cadeia pacificada. Se tem tecnologia, se tem formas de trabalho, se sabe como trabalhar, aí você me fala, poxa, mas vira e mexe a gente vê carreta que tombou, ou então carga desviada. Isso são problemas intrínsecos da operação, mas não que não existam formas de se operar corretamente. Já no 25 a 30, para que ela seja em sua totalidade, nós estamos falando especificamente do artigo 64, né? Porque toda vez que fala da 430, todo mundo só quer falar do 64, mas não. A gente tem um universo naquela RDC que dá poderes e autonomia para o departamento de qualidade, dá autonomia para os laboratórios poderem exercer o direito de análise crítica de campo amostral para tomada de decisão sobre devolução, sobre excursão de temperatura, sobre ocorrências. Então, a norma, ela vem num processo evolutivo regulatório de 6, 7 anos atrás. Por que eu falo isso? Porque nesse período, nós tivemos reuniões com a Anvisa, eu também faço parte do corpo diretivo da BOL, na parte de regulatórios, né, na parte de comissão regulatória. Nós mantivemos reuniões com a Anvisa ao longo dos últimos 10 anos, explicando o conceito de logística farmacêutica, explicando quais são os meandros para se operar, as características operacionais, porque quando você pega um transportador, não adianta você acreditar que um transportador ele tem em todas as suas bases uma característica estrutural hoje no Brasil, quando você compara com operadores logísticos, com armazéns, com pontos de inventário que tem um nível de tecnologia e investimento que nos últimos anos já se fez com mais propriedade. A carga, o medicamento no Brasil, ele viaja com outros produtos, se utiliza de vários atores até a chegada no last mile, lá na última entrega, e que a norma traz uma régua de padrão internacional de boas práticas, ao qual eu reconheço o mérito da norma, mas que possui ainda particularidades para que ela se torne aplicável em sua implantação. Ela está vigente parcialmente, né? Então, 16 de março houve uma primeira publicação, ou seja, tudo entrou em vigor, com exceção da transitoriedade aplicada ao artigo 64. Então, por isso que todo mundo quer falar do 64, que é o artigo que dá mais impacto, mas não é só ele. Não é só ele, exatamente. Não é só ele. A gente tem o artigo que trata sobre abertura de BO, né, de produtos extraviados, que é algo muito complexo hoje no território nacional. Tem delegacia que ele não quer abrir o BO, né? Então, a norma ela tem que te dar mecanismos para que você faça o relatório de extravio de medicamento, que deve ser notificado, aos órgãos competentes, e não o trate o medicamento comum
como portaria 344, por exemplo, que aí sim, você tem que ter um registro policial, é considerado uma droga, né? É um medicamento de portaria que tem psicotrópicos e uma lista lá bem generosa de itens controlados. Então, pega o exemplo do roubo, pega o exemplo do monitoramento de temperatura para termolábio, que são caixas validadas, que é uma cadeia hoje já acreditada. A transitoriedade do próprio 64, né? Acreditar que dia 16 de março de 2022 todo mundo vai estar preparado para virar essa chave, não vai estar. Jamais. Né? E não só isso, a capacitação dos agentes na ponta. Né? A gente sabe, né? Até dentro do grupo ao qual eu estou como diretor técnico, nós temos diferentes interpretações nos estados que atuamos, né? Temos o próprio sistema de vigilância sanitária e não existe uma uniformização das fiscalizações. E isso por quê? Porque como a norma ela tem ainda adjacências que precisam de uma certa calibração, expõe o profissional da ponta, muitas vezes, à interpretação. Eu tenho colegas na vigilância sanitária que fazem uma leitura da norma perfeita, né? Que entendem a questão da segregação diária dentro de operador logístico, por exemplo. O operador logístico, o propósito dele é de multiclientes mesmo, né? O artigo 42, ele estava vindo maravilhoso, mas aí tem um dos incisos das primeiras definições do artigo 42 que causa uma dubiedade que muitas vezes inviabiliza um projeto, porque eu tenho que colocar uma parede de R$1 milhão para dividir 2 filiais fiscais de clientes. E eu tenho um cliente que muitas vezes ele está do lado de um CNPJ que vende para ele mesmo. E a norma não me dá uma possibilidade de flexibilização ou de interpretação do que tange sinergia operacional. A figura do operador logístico, ele é um núcleo de alta volumetria e de sinergia operacional, e que ele tem que ser cobrado, sim, de GMP, controle de pragas, quality agreement, responsabilidades por rastreabilidade do dado. A gente fala muito da 430 na parte de temperatura, mas tem um universo de coisas na norma que sobe, sim, a régua, mas que eu considero extremamente positiva. Positiva, se nós fizermos alguns ajustes para que ela não se torne algo infactível de uma aplicação na prática. Legal, então, Kleber. Eu vou aproveitar até que você falou um pouquinho sobre as filiais fiscais, né, e os problemas que envolvem em cima disso, que às vezes a 430 não nos dá uma base, ou então dá uma brecha, né, para ter uma dubiedade, né, que você comentou bem. E eu tiro uma dúvida, até uma dúvida frequente, as pessoas entram em contato comigo para perguntar, que é a questão da responsabilidade, assim, aonde começa a responsabilidade do operador logístico e onde termina nos principais processos aí na execução dos estudos, por exemplo, do mapeamento, né, do monitoramento. Então eu trago o conceito até a questão do seu cliente, no caso, que é uma filial fiscal. O que esse cliente vai fazer nesse caso? A responsabilidade é compartilhada, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é desse cliente que tem a filial fiscal. Qual que é seu entendimento nesse ponto? Eu acredito, né, já vou dando aqui um pouquinho o insight da minha opinião, que a partir do momento que a gente traz a responsabilidade compartilhada no artigo 4, seriam de ambos os lados, né? Sendo, obviamente, o cliente a filial fiscal. Agora, eu quero saber você que está no dia a dia, na prática, qual que é o seu entendimento nessa parte da legislação? Hoje em dia, qual o suporte que você está conseguindo dar para os seus clientes em relação a esse ponto? Qual que é seu entendimento em relação a esse assunto especificamente aí? Você tocou num ponto que é muito bacana, que são as filiais fiscais, né? Dentro do operador logístico, nós temos 3 regimes que se pode operar, né? Nós temos depósito fechado, armazém geral e filial fiscal. A filial fiscal é o mais tradicional. Por que é o mais tradicional? Porque é aquele momento que a indústria ela abre um CNPJ dentro do operador. Não só a indústria nacional, mas startups, importadoras, que na RDC 234
dá esse permissionamento para terceirização logística, o que dá também na própria 430 a forma de se operar para esses clientes através de um sistema de gestão da qualidade subsidiado por um Quality Agreement. Então, como é que começa uma relação dessa? Quando eu tenho lá o meu cliente em regime de filial fiscal, eu, enquanto operador, tenho que fazer um Quality Agreement. E por que esse contrato de qualidade? Para que ali estão as regras do jogo. E a norma, ela está tão atualizada, né? Ela traz termos como esse, ao qual você suporte uma qualificação de fornecedor ao ponto de que os seus princípios, as metodologias, os seus procedimentos e as suas particularidades possam ser preservados. Porque o operador, ele não é dono de absolutamente nada. É isso que a gente sempre explica quando estamos falando do operador logístico e do distribuidor. Os distribuidores são empresas que usam-se de logística para entregar os seus produtos, que são deles. O operador logístico não. O operador logístico vende logística para trabalhar com o produto dos outros. É como se fosse uma creche, né? Você cuida do filho dos outros, literalmente. E aí, esse trabalho de filial fiscal, ele é muito amparado pelas regras estabelecidas no contrato e no Quality Agreement. Então, tem cliente que, por exemplo, ele tem o seu farmacêutico responsável técnico dentro do estabelecimento do operador, mas que não obrigatoriamente tenha outros headcounts. Por que isso? Porque o que ele está buscando ali é uma sinergia operacional, é uma capilarização de transporte. Porque tudo isso, quando você está num armazém multiclientes, imagina, é um único sistema de controle de pragas, é um único sistema de controle de temperatura, é um único sistema de treinamento de pessoas, governança, PPRA, PCMSO, licenças. Você viu o trovão que deu aqui? Deu um trovão nervoso aqui. Então, isso tudo, nós combinamos, né, Lucas? Nós combinamos que é para mostrar que o negócio é parte... Tem que chamar a atenção da galera, é isso mesmo. Então, todo esse sistema que existe, ele é vinculado como responsabilidade do operador, desde que se obedeça às diretrizes da empresa. Porque também tem cliente que ele quer adotar o procedimento dele, as particularidades dele, utilizando muitas vezes até o software dele. Então, se você pega principalmente empresas multinacionais maiores, que já têm WMS estruturados, ele muitas vezes implanta o WMS dele, que é o software de gestão de estoque, dentro do operador. Já empresas que não têm uma fortaleza no WMS, acabam utilizando o WMS dos operadores. Então, a relação filial fiscal operador logístico é uma extensão da indústria. A indústria está lá dentro. Ela está categorizando as suas atividades conforme as suas políticas, manuais e processos. E cabe ao operador cumpri-las, executando de maneira integrada todas essas atividades. Porém, e aí esse porém é o detalhe, toda decisão de uso do medicamento, se vai para não conforme, se incorpora uma devolução ou não, que agora a RDC 430 deixa claro o permissionamento vinculado a uma análise de risco, uma amostragem desse produto, essa decisão é única e exclusivamente da indústria. O operador logístico não tem autonomia nenhuma para tomar decisão de uso sobre vou colocar no conforme, vou pôr na avaria, vou devolver ou vou reintegrar ao estoque. Uhum. É aquele ponto que a gente estava falando, né? Tem muitas lacunas em alguns aspectos ali da resolução e às vezes também as pessoas ficam muito baseadas no artigo 64, no artigo 89, né? Que a gente estava falando antes aí nos bastidores, né? Tem muitos outros artigos que a gente precisa dar atenção, a questão das responsabilidades de cada um, quando começa, quando termina, a questão do sistema de gestão da qualidade, nesse ponto que você comentou, no controle de estoque, no não conforme, acho que é o artigo 43, se não me engano, a gente precisa deixar isso bem claro, né? A cadeia tem que enxergar valor
em toda a resolução propriamente dita, né? Vamos dizer assim. E eu acho que assim, a ideia fundamental é a gente trazer esses pontos justamente para parar de martelar só o artigo 64, só o artigo 89. Com o Cleiton eu também trouxe outros aspectos, eu trouxe o artigo 15 para a gente falar sobre mapeamento de processos de uma maneira geral, roteiros de autoinspeção. Então eu acredito que seja isso, né? A gente conseguir dar valor para a cadeia de uma maneira geral, todo mundo que está assistindo ver realmente que é uma resolução que tem que sair da casinha, né? Tem que se botar a pensar, os acordos de qualidade precisam ser atualizados, precisam ser conversados novamente, acho que para dar um âmbito geral de entendimento para as pessoas, né? E aí, assim, até é um assunto que me interessou muito, vou trazer nessa parte da gestão da qualidade, e eu vou alinhar um pouquinho agora mais, chegando mais à nossa parte final, né? A planos de contingência, gestões de crise. Você está falando um tema que eu sou apaixonado, porque assim... Foi uma palestra que eu vi sua, inclusive, acho que do CRF de Goiás, se não me engano, que você... Isso merece um talk show aí com vocês dedicado. BCP. Plano de continuidade de negócios, Business Continuity Plan. Por que eu falo isso? Se você pegar o artigo 18, que ele dá ali, né, todas as responsabilidades, o que é o sistema de gestão da qualidade, se o farmacêutico pegar só o artigo 18, destrinchar ele, só ali já tem um to-do enorme para implantar na empresa. Fundamentação. Extremamente rico. E aí, quando você toca, olhando a cadeia como um todo, né? Você imagina que você tem uma norma super complexa que fala de validação de sistema, que fala de desafio, que fala de acreditação, que fala de você dar à qualidade o poder de poder orientar e fazer com que as operações estejam melhores, sejam melhores num processo de melhoria contínua. Somado a tudo isso, ainda tem um tema que é muito rico e vasto, que são os planos de continuidade de negócio. E entender a diferença que é um plano de continuidade de negócio para plano de atendimento à emergência. Porque plano de atendimento à emergência são os planos de ação que você vai ter referente a uma emergência de TI, uma emergência de câmara fria, atendimento de parada de sistema. BCP, o melhor exemplo é o World Trade Center. Day after, é o dia de amanhã, é o dia depois. BCP é você ter a capacidade de ter mapeado o que fazer quando tudo deu errado. Quando, assim, sua máquina quebrou e seu gerador também. O seu CD pegou fogo. O diretor da empresa foi sequestrado. Houve desvio de carga. Houve intoxicação de medicamento. Assim, transcende a farmacovigilância, transcende planos de ação. Isso é day after, é plano de continuidade de negócio. O negócio parou. O negócio parou. E hoje eu tenho uma satisfação de falar desse tema, porque acabei me especializando nisso, junto a Darius, que é uma das principais escolas e consultorias que oferecem esse material. E eu já gerenciei 2 planos de continuidade de negócio muito pesados, antes da Covid. Antes da Covid. Eu fiz a greve de caminhoneiros em 2018. Você imagina administrar vacina, soro, no Brasil inteiro com o Brasil parado, caminhão parado, em 2018, e nós não perdemos nenhuma vacina, nenhuma, durante os 10 dias de paralisação de greve. Uma parada de sistema importante, um apagão sistêmico, e agora a Covid-19, que está sendo um case. E quem tem que estar à frente disso? O farmacêutico. O farmacêutico, ele é protagonista num plano de continuidade de negócios, porque ali é o momento que você, através da logística farmacêutica, tem que saber como agir. Tem uma frase que eu sempre uso, né, porque ela tem tudo a ver com isso. Lembre-se da conduta de cada um, depende do destino de todos. Essa frase é de Alexandre o Grande. Toda palestra eu falo essa frase. E aí eu faço uma frase pequenininha minha, né, que trabalhar com logística, você tem que se deparar em todos os tipos de cenários. Sejam eles
fáceis ou desafiadores. E por quê? Porque a logística não tem a rotina. E você, muitas vezes, tem que buscar alternativas. E a conduta de cada um interfere no sucesso de todos. Então, Alexandre o Grande e Napoleão, que falava que na estratégia decisiva é a aplicação, ou seja, não adianta você desenhar o melhor dos planos se as pessoas não souberem o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, trabalhar com logística farmacêutica é estar preparado não só para fazer o arroz e feijão do dia a dia, mas se adaptar constantemente. É uma volatilidade as operações. Quando chega uma 430, balança o mercado, né? Só que não é só a 430. Tem greve, tem mudança de imposto, tem tributação diferente no território nacional. A gente tem uma série de interferências que a gente pode ter no dia a dia, um corte de voo de um produto de alto valor agregado, um fechamento de aeroporto, uma interdição de pista, uma ausência de um colaborador que não tem ali um backup. Então, são vários interpérios que, por isso que eu te falo, BCP, Plano de Continuidade de Negócios, falando de logística, dá, sem sombra de dúvida, aí, um talk show dedicado para ele. É um assunto que me interessa muito, a gente começou a conversar, porque eu sabia muito pouco sobre o tema, até te perguntei no grupo lá, no grupo técnico de logística do CRF, a gente conversou, e ainda bem que você levantou essa bola, porque eu quero fazer uma live contigo pra gente falar só sobre isso aí um dia, com calma, aí tem 1 hora pra gente falar só sobre BCP, e é um assunto realmente que acho que todo mundo precisa ficar ligado mesmo, né? Você viu a pandemia agora, né? Muitas empresas que não tinham um plano de continuidade de negócio escrito tiveram que escrever durante a pandemia. E não é que você vai achar a solução para tudo, mas você diminui as dores, né? Você diminui os impactos. Kleber, o papo tá extremamente bom, nós vamos chegar na parte final aqui. Tinha muito mais perguntas, mas a gente já falou bastante aqui, então eu vou finalizar, vou agradecer todo mundo, agradecer o Kleber também. Lembrar que o episódio está na íntegra lá no podcast, quem quiser acessar, é o podcast em 2P. Vai estar a descrição aqui no YouTube também. Vou deixar as redes sociais do Kleber, tudo do trabalho dele. Quem quiser ter mais informação, passa aqui, acessa, entra em contato com ele, até para saber mais sobre curso, livro. Tem algum em mente aí, Kleber, para sair? Novidade 2021? Logo tá no ar o do CRF, né, o curso do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo sobre a 430. Vai estar no ar logo aí entre abril e maio. Então vai ter bastante material ali de domínio público, né, para todos os farmacêuticos, para que vocês possam usufruir também aí dessa troca. Porque o curso que eu gravei da 304 lá atrás já mudou. O curso que eu gravei da RDC 54 lá atrás também já mudou. A logística é muito dinâmica. E eu costumo falar que não são cursos, são bate-papos com profissionais, porque são interpretações diferentes muitas vezes, são posicionamentos. Os órgãos reguladores estão avançando muito, né? A Vigilância Sanitária avançou muito nos últimos anos. O CRF do Estado de São Paulo é um grande parceiro conosco aí nas discussões técnicas, a ABOL, o Sindusfarma, porque é um impacto em toda a sociedade brasileira quando se fala em logística farmacêutica. Então, muito obrigado, Lucas, inteiramente à disposição, e podemos sim aí marcar para a gente fazer em breve aí um BCP, quem sabe dando um plano de fundo aí do que foi essa Covid-19 e a logística farmacêutica. Combinado então, Kleber, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, vamos sim marcar a live, e é isso, espero que todo mundo que está assistindo aí em casa tenha gostado. Não esquece de ver pelo podcast também, se estiver na correria do seu dia a dia lá para ver o vídeo, você assiste o áudio. E é isso aí, por hoje é só, bora para as próximas, é isso, valeu e tchau!